Boa tarde, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria estar aqui novamente, reunidos. Uma alegria poder receber alguns irmãos que tinha tempo que a gente não via, nossa irmã Adriana. Hoje recebendo aqui oficialmente nossos novos membros, William e Milena, que já têm abençoado a nossa igreja há muito tempo. Então, é um dia de felicidade, é um dia de celebração. E hoje nós vamos apresentar aqui muitos projetos, novos ministérios, novos sonhos que nós queremos sonhar junto com a igreja e apresentar para a igreja e diante de Deus, né? Porque nós sabemos que nós nos esforçamos, nós temos ideias, mas é Deus quem realiza. A vontade sempre tem que ser submetida à vontade dele, né? Mas antes de apresentar esses projetos, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para os irmãos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16. Irmãos, eu já comentei aqui na igreja algumas vezes que eu nasci em lar cristão, né? A gente fala lá no Brasil, berço cristão. E durante boa parte da minha vida, ou da minha juventude, adolescência, eu tive muito envolvido com tudo que você possa imaginar na igreja. A minha igreja era uma igreja que tinha culto praticamente todo dia, tinha atividade, e eu estava quase todo dia lá, né? Era culto de jovem, culto das crianças, ensaio do louvor. A minha avó fazia parte do círculo de oração, que era o grupo das senhoras, e eu ia junto com ela também, para orar junto com as senhorinhas. Mas chegou uma fase da minha vida ali na minha juventude, em que, devido a muitas frustrações ou vários motivos, eu acabei me distanciando da igreja. E ali eu acabei ficando muito tempo fora da igreja, muitos anos, na verdade. E um dos motivos que mais me deixou me desencantado da igreja foi porque eu não conseguia mais ver importância. Eu não conseguia entender por quê. Qual a importância das pessoas se reunirem na igreja quase todo dia ou todo domingo, né? Qual a importância disso? E aí a gente fala, não, na igreja a gente vai para ler a Bíblia, para ouvir a palavra, mas a gente pode fazer isso em casa, né? A gente pode orar em casa, a gente pode ler a Bíblia em casa. O irmão Elvis falou aqui semana passada, hoje em dia na internet tem tudo. Você pode escolher até o pregador que fala exatamente o que você quer ouvir. E se ele falar alguma coisa que você não gosta, você pode ignorar e procurar outro, né? Então a igreja ela não é só para isso. Não é só para oração, não é só para aprendizado da palavra. Ela tem algo a mais. A gente pode falar, mas a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde a gente se junta para celebrar o aniversário das pessoas, né? Hoje nós vamos celebrar o aniversário do irmão Caetano. Acho que todo mundo já trouxe aí seu prato, né? Mas a gente pode se reunir sem ser igreja, pode se reunir com nossos familiares, com nossos amigos. Às vezes a gente até vai ter mais coisas em comum, né? Então não precisa da igreja para isso também. Então ela não é só isso, né? E aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, começou a vir na minha cabeça algumas conversas que eu tive com pessoas que compartilhavam desse pensamento, de qual era a importância da igreja. E eu me lembrei de quando eu cheguei aqui na Holanda, um dos meus primeiros trabalhos aqui foi ajudar um rapaz a pintar uma casa. E ele era um daqueles crentes bem fervorosos, assim, né? Aí quando a gente terminou a semana de trabalho, ele chegou para mim e foi me dar o pagamento e falou assim, olha, agora você pega esse dinheiro aqui e você vai lá e dá o dízimo na sua igreja, porque senão você não vai ser bem sucedido aqui na Holanda. Que muitas pessoas vêm para cá e não dão dízimo, esquecem a igreja. Aí eu fiquei pensando, será que Deus se relaciona dessa forma, né? Será que é quando a gente dá dízimo, ou quando a gente está marcando ponto lá todo domingo? Eu acho que não é por aí. Deus ele não funciona com barganha, ele não funciona com trocas,
né? E esses dias, há pouco tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, uma dessas também que fez parte da igreja por muito tempo, e ela se decepcionou e falou: eu não quero mais fazer parte da igreja. Ela falou assim: a única coisa que eu gosto da igreja são as festas. Eu adoro as festas de igreja. Aí eu falei com ela: olha, eu sinto te informar, mas se a sua motivação para ir para a igreja é a festa, tem festa muito melhor por aí, né, do que festa de igreja. Então a motivação não pode ser festa. Existe algo a mais, né? E esses dias também, por acaso, eu recebi uma mensagem no, no Instagram de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E aí ele falou assim: eu vi que você é pastor de uma igreja, né? É, eu sou cantor, tem como você dar uma oportunidade para eu ir cantar na sua igreja? Aí eu pensei que, gente, a igreja não é um show de calouros, né? Não é um espaço para você. Tudo bem, a gente dá oportunidades e tudo isso, mas a igreja não funciona dessa forma. Você precisa ter um vínculo, você não se oferece dessa forma, né? E pensando nisso, eu fiquei pensando qual é a importância da igreja. Se ela não é só comunhão, se ela não é só aprendizado e leitura da palavra, se ela não é só oração, se ela não é entretenimento, se ela não é esse ajuntamento a todos os domingos, qual é a importância da igreja? E aí eu me deparei com esse texto, aqui em Mateus 28, a partir do versículo 16, eu quero ler junto com os irmãos, e diz assim: então os 12 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: eu sempre estou com vocês até o fim dos tempos. Então, irmãos, a igreja, ela é uma missão. Nós fomos comissionados, nós fomos chamados por Deus para uma missão. A igreja, ela não é só isso tudo que nós falamos aqui, não é um ajuntamento. A igreja é uma missão. É o próprio Deus que nos chamou para ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos de todas as nações. É Deus que está falando isso. É Deus que nos escolheu. Escolheu a mim, escolheu a você, para anunciar o reino, anunciar a salvação para esse mundo. E Ele escolheu através da igreja. Ele poderia ter anunciado a salvação através dos anjos. Poderia Ele mesmo se revelar de forma grandiosa, com a voz de trovão, com relâmpagos. Mas não. Ele escolheu pessoas. Eu e você. E de uma forma muito simples. De uma forma muito orgânica. Nesse encontro. De pessoas diferentes. De pessoas de cultura diferente. Mas que amam a Deus e que entendem a importância dessa missão, que é ser igreja. A igreja é anunciar o reino de Deus. Nós temos tudo isso que nós falamos, e é muito bom. Nós temos momentos de comunhão, nós temos momentos de festa, nós temos momentos de apresentar novos talentos. Tudo isso. Mas ela não se limita a isso. Ela tem uma missão, que é ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus. É anunciar a salvação para esse mundo. E, irmãos, entendendo isso, entendendo que a igreja, ela é essa missão, eu gostaria de destacar 4 pontos aqui, importantes, que eu notei nesse texto. E o primeiro ponto, ele está aqui no versículo 18 e 19, que diz assim: Jesus se aproximou deles e disse:
Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda autoridade me foi dada, portanto, vão e façam discípulos. Essa é uma ordem dada pela maior autoridade do universo. É uma ordem dada por uma autoridade. Não é a autoridade do rei Willem Alexander, que semana passada estava todo mundo celebrando o aniversário dele. Não é uma autoridade dada pelo nosso excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso antigo presidente, que algumas pessoas gostam mais, o Messias Bolsonaro. Né? Tem gente que, se fosse eles, eu acho que iria se empenhar mais. Não, não é o Papa, não é nenhuma autoridade terrena, é a maior autoridade do universo. É aquele que tem autoridade sobre os céus e na terra. Ele nos chama, nos comissionou para essa missão. Ele nos chama. E, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que foi Deus que nos chama para essa missão, nós não podemos nos relacionar com a igreja de qualquer forma. Nós não podemos levar a igreja de brincadeira. É coisa séria. É uma missão urgente. Requer compromisso. Requer zelo. Requer empenho. A gente não pode levar isso de qualquer forma. E quando isso chegou no meu coração, mudou o patamar, mudou o meu entendimento sobre igreja. Porque eu realmente não conseguia entender o porquê desse ajuntamento, o porquê. E agora, quando eu entendo que isso é uma missão, nós somos comissionados, é uma ordem do próprio Deus, isso ganha outro patamar nas nossas vidas. Isso ganha outro patamar. E a gente vai te falar, mas a missão, a igreja, ela não se limita a um espaço, um templo, a um horário, um local. Realmente, não se limita a isso. Nós somos chamados para ser igreja no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, nós somos igreja. E nós temos que manifestar a igreja de Deus ali. Mas esse momento aqui, ele é muito precioso. Ele é muito precioso. É o momento onde nós nos encontramos, onde nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Onde nós aprendemos e praticamos ao mesmo tempo. Nós nos reunimos e criamos laços de amizade com pessoas que são diferentes da gente, né? E a gente vê que não é de hoje, muitos têm se desligado das igrejas. Lá na época do Hebreus, da carta de Hebreus, já tinha gente que já tinha desengrejado. E ele fala lá no capítulo 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a igreja é importante, esse momento de comunhão é muito importante. E nós temos que zelar por isso. Isso nos leva ao segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é o cerne dessa missão. Se nós já entendemos que essa é uma missão dada por uma autoridade, maior autoridade do universo, é importante nós entendermos o cerne dessa missão, que é ide e fazei discípulos. E fazer discípulo não é eu falo e você obedece. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele nos ensinou o que é o discipulado. Ele desceu de toda a sua glória para caminhar junto com pessoas simples. Ele ensinou na prática. Ele não falou, faça o que eu falo. Ele falou, faça o que eu faço, me imite. Ele nos mostrou e ele nos chama para fazer o mesmo. O discipulado é você caminhar junto, é você ter laços de amizade, é você conhecer o outro. Não é o só vinde a mim, mas é uns aos outros. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós vamos ter dificuldade
de caminhar juntos, né? Vão ter intrigas, vão ter opiniões diferentes, né? E aí chega a hora da gente botar em prática, lembrar do que Jesus nos ensinou. Se alguém te dá um tapa de um lado da face, vira a outra face. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. E às vezes é muito difícil, né? É muito difícil. Eu lembro o meu pai é muito estudioso da Bíblia, sempre gostou muito. Eu lembro quando ele lia essas partes, ele falava assim: nossa, esse negócio é difícil demais. Eu gosto mais daquele Deus que chega e manda fogo logo, que o cara tá, se resolve no unhas e dentes, né? Mas é porque Jesus é baseado em amor, é baseado em união. Então ele nos chama a negar a nós mesmos o tempo todo, a negar as nossas próprias vontades para poder viver a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai falar isso lá em Filipenses 2, 3, 4. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Então você não vai pensar mais só em você. Você vai pensar num todo. Você vai pensar no que é bom para todo mundo, né? Isso é discipulado. Isso é discipulado. E quando a gente fala em discipulado também, discipulado, fazer discípulos não é você simplesmente chamar fãs de Jesus ou simpatizantes da igreja. Porque tem muita gente que é simpatizante com a igreja, acha legal, mas na hora que tem que pegar pesado mesmo, na hora que chega as adversidades, aí já dá um tempo, né? Dá uma volta aí. Mas Jesus ele nos chama para um compromisso. A missão envolve compromisso, envolve lealdade, envolve persistência, né? E, irmãos, eu gostaria de destacar um outro ponto aqui, ainda é sobre o cerne da missão, que fala que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos de todas as nações. Você já parou para pensar que nós somos imigrantes num país que não é nosso? Por algum motivo, Deus nos trouxe para cá. Todos nós. Nós somos estrangeiros num país que não fala a nossa língua, que não é a nossa nação. Agora você imagina que oportunidade maravilhosa que a gente tem de ser igreja de Cristo aqui, em um país que não é o nosso. Nós somos missionários. Deus nos escolheu para ser missionários aqui num país que não é o nosso, né? E nós podemos influenciar não só a nossa comunidade de língua portuguesa, mas também os holandeses, também outras pessoas que falam outros idiomas, pela nossa música, pelo nosso jeito de ser, né? Quantos aqui já ouviram falar, o seu jeito, você tem um jeito diferente? Fala, é o meu jeito brasileiro de ser, é o meu jeito português de ser, é o meu jeito cabo-verdiano. A gente tem a nossa identidade cultural que é nossa. Nós somos alegres, né? Nós fazemos comida boa, né, Fernando? E isso é uma forma também de manifestar a graça de Deus, de sermos missionários aqui, né? E, irmãos, e tem uma outra coisa também que eu gostaria de destacar, ainda sobre ser missionários, é que nós moramos em um país que tem uma das moedas mais fortes do mundo, ou a moeda mais forte do mundo. E daqui nós podemos abençoar muitas nações, nós podemos abençoar a nossa própria nação, como nós já temos feito, né? A Sandra vai apresentar aqui depois os projetos missionários que essa igreja já tem feito, tem abençoado o Brasil, o Cabo Verde, a Nigéria. E aqui nós temos essa oportunidade que às vezes se estivesse no Brasil não teria como, né? Nós ganhamos em euro, nós podemos mobilizar as pessoas desse país. Então, isso é muito importante. E nós temos que levar isso a sério. Nós somos fazer discípulos de todas as nações. E nós somos missionários aqui
na Holanda, aqui em Roterdã. E nós podemos sim contagiar e mudar muita coisa. Nós podemos fazer coisas grandes para o reino de Deus. Amém? Eu gostaria de chegar no terceiro ponto, que diz assim: a missão é para todos. A missão ela não é só para os obreiros ou para quem exerce ministério. A missão é para todos. Todo mundo é comissionado para participar dessa comissão. Todo mundo é chamado para fazer discípulos. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já é chamado para levar isso para o próximo. É como aquela célula que vai multiplicando. É discípulo fazendo discípulo o tempo todo. É você espalhando. Claro, você vai se preparar para isso, você vai estudar a Bíblia, você vai ter tempo de oração. Mas você não pode perder tempo, não pode esperar o dia em que eu estiver formado em teologia, ou então estiver exercendo um ministério. Não. Começa a falar da sua experiência com Deus aonde quer que você esteja. A missão é para todos, é para mim, é para você. Comece convidando seus amigos, seus familiares para vir para a igreja. Comece sendo Jesus onde quer que você estiver. A missão é para mim e para você. Porque o apóstolo Paulo ele vai usar várias vezes a ilustração da igreja como corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo no mundo. Jesus, ele continua no mundo através da igreja. A igreja continua a manifestar a graça e a glória de Deus através de pessoas. E lá em Romanos 12, 4, 5 diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos. E lá em Efésios 1, 22 e 23, ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Então a igreja, ela é o corpo de Jesus, aonde Cristo, próprio Jesus, é a cabeça. E cada um de nós somos membros desse mesmo corpo, e cada um de nós exerce uma função diferente. Cada um de nós exerce uma função especial para o funcionamento do todo. E é muito importante que cada um de nós se empenhe para cumprir a sua função. Seja ela a menor que você possa imaginar, mas sem essa função feita, vai faltar algo. Vai faltar algo. Por isso é muito importante nós zelarmos por isso. Eu gostaria de convidar a igreja para ler comigo agora, lá em Coríntios 12, a partir do versículo 12, onde o apóstolo Paulo ele vai falar mais sobre a igreja como corpo. Ele diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como vocês ouviriam? E se o corpo fosse toda orelha, como vocês sentiriam o cheiro? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas
são mais necessárias e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Irmãos, cada um de nós exerce uma função muito especial, né? O apóstolo Paulo está falando aqui, imagina se o corpo fosse só uma coisa, fosse só o olho, né? Ou fosse só o ouvido. Deus, ele fez o corpo dessa forma para que cada partezinha exerça uma função. Da mesma forma, nós somos assim. Cada um de nós somos escolhidos com talentos especiais, com funções especiais. E nós temos que nos colocar à disposição. O que acontece às vezes, aqui o apóstolo Paulo vai falar, a partir do versículo 21, ele diz aqui, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Muitas vezes nós temos a mania de achar que existem funções que são menos importantes do que outras, né? Algumas pessoas veem aqui o louvor, ou veem a pregação, e falam assim, o importante é isso, é o louvor, a pregação. Mas às vezes, isso já aconteceu comigo aqui nessa igreja, que foi um abraço de uma irmã, e uma palavra de uma irmã, que mudou o meu dia. Não foi a pregação, não foi um louvor que foi cantado. Foi a simplicidade de um abraço de uma irmã, que deu uma palavra para mim. A oração de alguém é muito importante. Às vezes o que está aqui é importante também, mas não vai mudar a vida de uma pessoa. Às vezes uma palavra, um abraço, uma mensagem no WhatsApp pode mudar a vida das pessoas. E é para isso que Jesus nos chama, para não desvalorizar. Então, meu irmão, você tem uma missão muito especial. Você tem uma missão muito especial. Semana passada, nossa irmã Luísa veio aqui só para trazer a sobremesa. Ela estava ocupada, coitada. Veio aqui, trouxe a sobremesa para abençoar a igreja. Fez isso com muito zelo. Isso mostra como que pequenas coisas, pequenas atitudes fazem tanta diferença no reino de Deus, né? E é para isso que nós somos chamados. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui a partir do versículo 27. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em línguas. Nós somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos poder de fazer milagres? Todos temos o dom da cura? Todos temos capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Então, cada um tem um dom. Cada um tem um dom diferente, que vai somar para o todo. E aqui, só o primeiro partezinho aqui do capítulo 13, ele fala assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu nada seria, né? Tem a canção inspirada nessa frase. Então, de todos os dons que nós temos, se nós não tivermos amor, não vale de nada. Não vale de nada. Então, use o seu dom, use o seu talento e faça isso com amor no seu coração, para abençoar o todo da igreja, o organismo vivo que é a igreja. Amém? E o quarto e último ponto que eu gostaria de falar, está aqui no capítulo 20 de Mateus, que diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Então existe um modelo a se seguir. Existe uma ordem, existe um princípio. Não é algo aleatório.
Não é falar o que eu quero, o que eu acho certo, a minha opinião. Não, é o que ele ensinou. É o que ele ensinou com a sua própria vida, né? Hoje em dia, essas igrejas que a gente vê, as grandes megas igrejas, as pessoas elas falam o que vai atrair pessoas, né? Elas falam aquilo que vai massagear o ego das pessoas. Porque muitas vezes a palavra do evangelho, ela nos constrange, ela nos chama para uma mudança de vida, ela nos mostra a coisa que nós estamos fazendo errado e a necessidade de mudança, né? E é por isso que Jesus fala: ensinem o que eu ordenei. Não é uma opinião de vocês. Mas para o nosso alívio, ele mesmo fala, né? Quando ele estava falando sobre os fariseus que estavam botando cargas pesadas sobre as pessoas, regras pesadas, aquela coisa toda, ele falou: meu jugo é leve, meu fardo é suave, porque é baseado no amor. É baseado no amor. Então a minha ordem, a minha regra, não é para botar peso desnecessário na sua vida, não é para fazer você virar escravo, não. É para você ser meu discípulo, você caminhar comigo, você saber que comigo você tem um lugar de perdão, um lugar de encontro, mas um lugar de mudança de vida também. Um lugar de confronto, muitas vezes. Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. Amém? E, irmãos, então, quando nós falamos sobre a missão da igreja, nós entendemos que é algo muito importante. A igreja é algo muito importante. Nós temos uma missão. Nós fomos comissionados. E é algo urgente. É algo para ontem. É algo que não dá para esperar mais. E com muito amor no meu coração que eu tenho por essa igreja, nós preparamos aqui vários projetos e sonhos e ministérios que nós queremos apresentar aqui para a igreja. E o meu pedido é que a igreja se envolva, que a igreja abrace isso, entendendo que isso não é simplesmente para agradar a nós mesmos, mas é para o reino de Deus. É para que a mensagem do evangelho seja espalhada nesse lugar. Para que essa igreja cresça, mas não só porque nós queremos ver os bancos cheios, ou que tenham várias pessoas, mas é porque é uma missão. Deus nos chamou para isso, para multiplicar. Deus nos chamou para ver vidas sendo transformadas pelo evangelho. E para isso, nós precisamos, muitas vezes, de ter esforços nossos, de organização, de desenvolver projetos. Como eu já disse aqui, o projeto, o ministério, nada disso é a igreja. A igreja é esse grupo de pessoas que representa Deus na terra com a sua vida. Mas os projetos, os ministérios colaboram. São estratégias para alcançar pessoas, né? E isso é a nossa parte da história. Deus, ele faz a parte dele, o Espírito Santo faz a parte dele, e a nossa parte é se organizar. Amém? O apóstolo Paulo, ele vai falar lá para a igreja de Corinto também, que tudo deve ser feito com decência e ordem, né? A gente olhar o contexto, ele está falando da liturgia do culto, que estava meio bagunçado, todo mundo profetizando ao mesmo tempo, todo mundo falando em língua ao mesmo tempo. E ele falou: tem que botar uma ordem nesse negócio aqui, vamos organizar. Mas eu entendo isso em todas as esferas da igreja. A igreja, ela precisa ter ordem, ela precisa ter um modelo a se seguir. Senão a gente não tem horário para chegar, não tem horário para sair, ou se chegar muito tarde, o pessoal da outra igreja chega e manda a gente embora, e não dá tempo de fazer o culto, né? Então é muito importante a gente cumprir com os horários, a gente cumprir, se envolver com os ministérios, se empenhar. Nós somos ainda uma igreja pequena, e a gente precisa de mais pessoas envolvidas, trabalhando.
convidando. Nós temos o culto, nós temos um culto oficial na semana só, né? Eu falei aqui que eu participava na igreja que tinha culto todo dia. E o pastor cobrava se você não fosse, né? Ligava, "Ô, você faltou o ensaio do louvor lá, o que aconteceu?" Né? A gente tem um culto só na semana. Então, meus irmãos, vamos fazer o esforço de estar aqui, porque é muito importante. Nós temos o estudo bíblico toda segunda. Eu sei que para muitos é difícil participar durante a semana, mas se você não puder participar durante a semana, separe esse dia, esse horário, para você estar aqui fortalecendo a igreja. Amém? Eu gostaria de finalizar só trazendo uma pequena reflexão aqui, voltando ao questionamento que eu fiz lá no começo, que eu fazia comigo mesmo. Qual é a importância da igreja? Qual é a importância da igreja? E se a gente analisar um pequeno olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que a igreja, ela é muito importante. A igreja, ela é muito importante. Ela é o corpo de Cristo no mundo. A palavra de Deus diz que ela é um edifício, uma construção gigante, e cada um de nós formamos uma pedra dessa construção. A igreja é a família de Deus. Aqui nós somos família. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a noiva, é a menina dos olhos de Deus. A palavra diz isso. E quando nós entendemos isso, nós não podemos tratar a igreja de qualquer jeito. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Nós temos que tratar com zelo, com amor, com envolvimento. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Nós estaremos passando para o próximo momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa igreja, por cada pessoa que está aqui presente, por aqueles que não puderam vir, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação deles, Pai, pelo empenho, por manter essa igreja viva, essa chama acesa nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos capacitar, Senhor, para realmente representar o corpo de Cristo aqui nessa cidade, Senhor. Para que possamos, Pai, ser luz do mundo, iluminar essa cidade, Pai, ser sal da terra, trazer o tempero que esse mundo precisa, Pai, que é a Tua palavra. Venha nos encher, Senhor, da Tua graça, do Teu amor e do Teu Espírito. Nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.